O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos no nosso tempo pascal e hoje é o primeiro dia do calendário litúrgico disponível para celebrarmos a missa pelos fiéis defuntos pelo Papa Francisco. Só para esclarecer, durante a oitava de Páscoa, só é permitido se celebrar a missa de exéquias, ou seja, a missa de corpo presente, que é o que foi feito no sábado passado pelo cardeal Giovanni Battista Re e os cardeais concelebrantes antes do sepultamento do Papa Francisco. Todas as outras missas nos outros dias, paramentos brancos para a oitava de Páscoa, embora estivéssemos, claro, rezando e sufragando a alma do Papa Francisco. Agora, segunda-feira, após a oitava de Páscoa, podemos então celebrar a missa recebida a notícia da morte. Já recebemos a notícia da morte, claro, uma semana atrás, mas é o primeiro dia litúrgico disponível para fazer essa missa. Mas continuaremos rezando pelo Papa Francisco durante esses tempos e hoje, feito o sepultamento, iniciam as congregações gerais propriamente deliberativas, ou seja, as reuniões dos cardeais, que irão deliberar a respeito do conclave do próximo Papa. Deve ser divulgada então a data em que terá início o conclave. A Constituição Apostólica obriga os cardeais a esperarem 15 dias depois da morte do Papa, ou seja, seria segunda-feira que vem. Mas, se todos os cardeais chegarem, se houver previsão de que eles chegam antes, eles podem iniciar antes. Vamos continuar rezando e ver o desenrolar desses dias. É nosso dever rezar pela alma do Papa Francisco, é nosso dever rezar pedindo o Espírito Santo pelos padres, pelos cardeais, os padres do Colégio Cardinalício, os cardeais que irão se reunir em conclave. O Evangelho de hoje é o encontro de Jesus com Nicodemos. E é interessante nós vermos que Nicodemos já tem um início de fé, mas ainda não tem fé profundamente. Por isso o evangelista anota que Nicodemos procurou Jesus durante a noite, não somente porque ele queria se esconder, mas porque ele também ainda estava na noite da falta de fé. Como assim, padre? É que nós podemos
ter dois tipos de fé. Uma fé inicial, que ainda não é a fé divina, é aquela fé que você começa a ver, por sinais humanos, que ali tem realmente uma presença de Deus. É o que Nicodemos conseguiu enxergar. Nicodemos está dizendo: mestre, rabi, né? Nós sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. Por quê? Por causa dos sinais, ou seja, por causa de evidências externas. Porque eu estou vendo lá fora os milagres, porque eu estou vendo lá fora o ensinamento sublime de Jesus como mestre, porque eu estou vendo lá fora a santidade de vida e o comportamento dele, porque eu estou vendo sinais externos, acende uma luzinha que diz: opa, ele vem de Deus. Mas essa fé ainda é humana. Por quê? Porque ela está baseada em sinais externos. Esses sinais externos, ninguém se engane, são bons. Senão Jesus não os faria, não é? São aquilo que nós chamamos de preâmbula fidei. É o início da fé. Muitas pessoas iniciam a sua fé assim, vendo esses sinais externos. Só que uma vez que eu me abro para perceber os sinais externos, é necessário acontecer aquilo que Jesus diz para Nicodemos: você precisa nascer do alto. Nascer do alto quer dizer o seguinte: você está vendo sinais externos. Esses sinais externos estão pedindo que você comece a enxergar outra coisa, que Jesus é mestre não somente lá fora, Jesus é mestre aqui dentro, que Ele está falando, Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus que está falando dentro de mim, Ele é o mestre interior. Então, enquanto Jesus prega lá fora, algumas pessoas notam que o que Ele está dizendo lá fora, Ele está dizendo aqui dentro, e só Deus consegue pregar assim. Só Deus consegue, né, ao mesmo tempo pregar fora e dentro. Deus, então, Jesus diz as palavras que, para aqueles que se abrem para a fé, ecoam dentro do coração, e aí então surge a verdadeira fé. Aí a pessoa nasce de novo, a pessoa nasce do alto, né? A palavra grega que está no original é anothen, que quer dizer de novo e ao mesmo tempo do alto. É um trocadilho que São João faz de propósito. Convém nascer de novo, convém nascer do alto. Ele quer dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aqui Jesus quer que nós nasçamos de novo, e o nascimento aqui é pela fé. Uma vez que você tem a fé, né? Uma vez que Jesus começa a falar dentro de você, aí Jesus esclarece mais ainda. Uma vez que você tem fé, você precisa nascer da água e do Espírito. Da água quer dizer o batismo. Você precisa se livrar dos seus pecados. Você precisa também nascer do Espírito. É como a aparição de Jesus misericordioso a Santa Faustina. Assim como do peito aberto de Jesus, na cruz saiu sangue e água, na aparição de Jesus misericordioso saíram raios de luz branca e vermelha. A luz branca é essa primeira parte, que é nos livrarmos de nossos pecados. A misericórdia de Deus quer nos perdoar. É a água que lava. Mas não somente isso. Deus não quer somente que a gente se livre dos problemas negativos, ou seja, do pecado. Tem algo positivo. Nós precisamos participar do amor de Deus. O Espírito Santo, que é o amor de Deus, o sangue, os raios de luz vermelha,
o amor de Deus é algo positivo, ou seja, não somente se livre dos seus pecados, comece a amar. Amar. Ter no coração as mesmas coisas que Deus tem. E então, uma pessoa assim, vejam as 3 coisas que nós vimos. Número 1, que começa a ter fé interior, não só externa. Ouve a palavra de Jesus dentro, a voz. Essa pessoa, não é? Ela ouve a voz. Essa pessoa se torna livre dos seus pecados. E essa pessoa também começa a agir de um jeito que você não sabe de onde vem aquele amor. É surpreendente. A pessoa começa a se comportar divinamente. Essas características que são características do Espírito Santo e características também da pessoa que se deixou guiar pelo Espírito Santo. Nesses dias que rezamos pelo Colégio dos Cardeais, pela eleição do Sumo Pontífice, peçamos pelos padres cardeais para que eles verdadeiramente, número 1, ouçam a voz do Espírito Santo. Não a voz da mídia, não a voz das pressões políticas, não a voz das pressões econômicas, não os interesses pessoais. Que verdadeiramente sejam homens, não como Nicodemos, que admira Jesus de noite, mas sejam homens à luz do dia, que ouçam a voz. Não uma fé externa, uma fé interna, cheia de profunda disponibilidade dessa liberdade daqueles que nasceram do alto. Que os nossos cardeais sejam livres. Peçamos a Deus, peçamos ao Espírito Santo, Senhor, dai-lhes a liberdade, aquela parresia que não quer agradar o mundo, mas quer agradar a Deus, livres. Que eles também, claro, como o Espírito Santo, né, tenham essa liberdade do pecado e, ao mesmo tempo, esse amor fervoroso por Deus e pelas coisas de Deus. Então, as 3 coisas: ouvir a voz, ser livre e cheio de amor. Que essas características sejam nossas, sejam características do Colégio de Cardeais, nesse momento em que o mundo inteiro sabe que em Roma está em jogo o destino da humanidade. Nós estamos vivendo, ninguém se engane, estamos vivendo momentos históricos. São aqueles momentos de densidade na história da humanidade em que o destino da humanidade muda de direção, conforme um acontecimento. Um novo Papa, né, sempre é algo que marca historicamente, não somente a história da Igreja, mas a história do mundo. Causou grande impressão, né, nós vermos que antes dos funerais do Papa Francisco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, junto com o presidente da Ucrânia, Zelensky, pediram cadeiras. Então, os responsáveis ali do Vaticano, os monsenhores da Secretaria de Estado, já imediatamente providenciaram 2 cadeiras e colocaram 2 cadeiras debaixo de uma pequena cúpula que tem na Basílica de São Pedro, que fica ali na frente do batistério. Né? O batistério são 2 capelas na entrada de São Pedro. Né? Quem de costas para o altar da confissão, olhando para a praça,
À direita está o batismo, o rio de água. E a capela do outro lado é a capela da Santa Cruz, onde está a Pietà. Ela é da Santa Cruz, o rio de sangue. Na véspera da Divina Misericórdia, Trump e Zelensky no rio de água. Aquele que nos lava dos pecados. Que Deus livre o mundo dos pecados, da maldade, da guerra, da miséria e da desgraça. E nos dê a nós também, não somente essa liberdade do pecado, mas aquele rio de sangue. Na capela da Pietà é a capela da Santa Cruz. Aquele rio de sangue que nos enche daquela caridade que estava no coração da Virgem Maria. Que Nossa Senhora visite esse conclave. A ela nós consagramos cada um dos cardeais. Ela, como esteve em Jerusalém com os apóstolos, entre no conclave. Esmague quantas serpentes tem que esmagar e nos faça encontrar luz naquilo que Deus quer iluminar e que ilumine os padres cardeais que se reúnem em santo conclave.